programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Amadas irmãs, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas, bom dia! 22 de junho, estamos aqui para desfrutar de mais provérbios, palavras de sabedoria. O provérbio de hoje nos diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios capítulo 17, versículo 27. Temos como título hoje, Sorria. O autor desse texto é o irmão Pedro Dong. Recentemente estive dando uma conferência em um dos estados brasileiros mais afetados pela crise política e financeira. Os participantes tinham tudo para reclamar do desemprego, da falta de dinheiro e mergulhar em tristeza e desesperança, mas, para minha surpresa, todos estavam alegres, sequiosos da palavra. Pareciam estar em outro mundo. Sim, de fato estamos em outro mundo. A vida da igreja é um pedaço de céu na terra, o reino dos céus. A nossa esperança não se resume às coisas deste mundo. Somos filhos de Deus em preparação para assumir o governo do mundo que há de vir juntamente com Cristo, um reino de justiça e paz. A tristeza abala o sistema imunológico, libera o hormônio da adrenalina, que pode produzir palpitação, angústia, arritmia cardíaca, dor de cabeça, irritabilidade e dificuldade na digestão. A alegria libera o hormônio da endorfina, que melhora a circulação e a eficácia das defesas do organismo, relaxa os músculos, aumenta a sensação do bem-estar. Além do mais, o sorriso melhora também os relacionamentos, pois um sorriso é como abrir uma janela em um ambiente frio e sombrio e introduzir raio de sol e alento. Se você não consegue sorrir, busque força e alegria nos irmãos, pois somos membros do corpo de Cristo. As reuniões da igreja têm que ser cheias de alegria, onde todos saem curados de tristeza e mau humor. É também um mandamento do apóstolo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Amém. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Até amanhã com mais provérbios, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Maraísa Garcia. Leitura: Aline Alves de Moura. Leitura: Lauriene Jesus. Leitura: Giovana Maria Ramos Coutinho. Leitura: Neide Soares Marques. Leitura: Valéria Helena Marques. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus.
Bom dia, amadas irmãs. Vamos para a leitura do alimento diário de hoje. Leitura bíblica, Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Isaías, capítulo 9, versículos 6 ao 7. João, capítulo 3, versículo 7. Ler com oração. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 5. O título de hoje, o estabelecimento do governo de Deus. No Salmo 82, lemos, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, versículo 6. Gênesis relata que Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou das narinas o fôlego de vida, ao que o homem passou a ser alma vivente. Capítulo 2, versículo 7. Portanto, o homem foi de fato criado a partir do sopro de Deus, que é eterno e está na dimensão da eternidade. Nesse sentido, somos deuses, porque tanto nosso espírito como nossa alma vieram do sopro do Deus eterno. Por isso, são igualmente eternos. A esse respeito, Eclesiastes também comprova. Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Capítulo 3, versículo 11. Há algo de eterno em nosso espírito e em nossa alma, e nesse sentido somos deuses. No entanto, ainda faltava ao próprio Deus gerar-nos como filhos seus a partir de nosso espírito. Foi o que Jesus disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. João, capítulo 3, versículo 7. Nosso espírito foi criado pelo sopro do Deus eterno, mas agora precisamos crer em Jesus para receber a vida eterna, para nascer do alto. Por um lado, somos deuses pelo fato de ter um espírito eterno. Por outro, precisamos receber a vida de Deus para nos tornar seus filhos. Também está escrito em Eclesiastes, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Capítulo 12, versículo 7. O homem foi criado como um Deus, mas lhe faltava receber a vida de Deus mediante o novo nascimento. Portanto, é necessário que o homem nasça do Espírito para ser governado por ele. Como Jesus estabelecerá seu reino aqui na terra? Fazendo-nos nascer do Espírito. No 3º capítulo de João, lemos, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículos 3 e 5. Deus nos criou como deuses, por seu sopro eterno, mas nos falta um passo essencial, entrar em seu reino. Como entramos no reino de Deus? Nascendo de novo, nascendo do alto, ao crer em Jesus. Em seguida, Jesus prossegue. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João, capítulo 3, versículo 6. Ao crer em Jesus, nascemos do alto, ou seja, do Espírito. A partir desse momento, passamos a fazer parte do reino de Deus. E isso significa que doravante seremos governados por Ele, pois seu governo foi estabelecido em nós. Por isso Jesus disse, não te admires de eu te dizer,
Importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Versículos 7 e 8. Quem é nascido do Espírito não é mais dono de si mesmo. Quem é nascido do Espírito não mais obedece à árvore do conhecimento do bem e do mal. Não anda mais na carne, mas obedece à árvore da vida e anda segundo o Espírito. Depois que cremos em Jesus, estamos sob outro governo, porque pertencemos a outro reino. Mas isso não é tudo. Conforme revelado no Salmo 2, eu, porém, constituí o meu rei sobre meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de olheiro. Versículos 6 ao 9. A vontade de Deus é estabelecer Cristo como rei, como aquele que reina, o verdadeiro rei de Judá, o verdadeiro rei da casa de Davi, cujo reino será eterno. À luz desses versículos, percebemos que os judeus, cegados pelo Deus deste século, foram usados para tentar frustrar o plano de Deus de fazer Cristo reinar sobre a terra. Por isso, procuravam prendê-lo e até matá-lo. Para melhor compreender essa oposição, voltemos ao capítulo 9 de Isaías. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Versículos de 6 e 7. Enquanto viveu na terra, Jesus carregou um governo sobre si, porque aprouve a Deus pôr sobre seus ombros o governo de seu reino. Jesus também é conhecido pelo nome de Maravilhoso Conselheiro. Nosso Senhor Jesus é realmente maravilhoso. Ele realiza feitos extraordinários entre nós. E como Deus é seu próprio conselheiro, pois somente Deus pode aconselhar a si mesmo. Ele é também o Deus forte. Por um lado, ele se apresenta como um menino, por outro, revela-se como o Deus forte. Ora é o Filho, ora é o Pai da eternidade. E é igualmente o Príncipe da Paz, pois somente sob seu governo haverá verdadeira justiça e juízo. A paz é fruto desse governo, razão pela qual nosso Senhor é chamado de Príncipe da Paz. Hoje, trabalhamos para que Cristo assuma seu governo sobre a terra e para que seu governo se expanda em cada membro de seu corpo. Esse crescimento ocorrerá pela imersão na palavra e por inculcá-la em nosso coração. Dessa maneira, Cristo preencherá todos os vazios em nosso ser com a realidade de Deus. É assim que Ele, de fato, nos liderará, fazendo com que seu governo cresça em nós e flua de nós, inclusive nas ruas, ao pregarmos o Evangelho do Reino e ganharmos mais pessoas para Ele. O governo de Cristo é definitivo. Ele estabelecerá justiça e julgamento para sempre.
pois o zelo do Senhor dos Exércitos garantirá isso. E quanto a nós, vamos juntar-nos ao time vencedor, ao time onde o zelo do Senhor está presente. Ele mesmo zelará pelo estabelecimento de seu governo. Até amanhã, irmãs, com mais uma leitura do Alimento Diário. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. E nós já vimos que quem crer é salvo e se torna um membro orgânico do corpo de Cristo. E juntos formamos a igreja. Somos membros uns dos outros e somos corpo de Cristo. Ele é o nosso cabeça, né? Nossa dificuldade está em permitir ou não que esse fluir da água da vida penetre em nossa alma para nos proporcionar transformação. Nossa alma está conformada com este século e assim a porta da alma fica fechada para o fluir do rio da graça. Por isso, precisamos abrir essa porta para o Espírito entrar e renovar nossa mente a fim de que a nossa alma seja transformada. O Espírito é composto pela comunhão, intuição e consciência. A consciência é responsável por estabelecer a comunicação com a alma, que é formada pela mente, vontade e emoção. A mente, parte líder da alma, é a primeira a ser alcançada pelo Espírito. Por isso que é importante renová-la. A imersão na palavra nos ajuda nisso. Ao praticar a imersão, a porta da alma abre-se ao Espírito e a mente é renovada. Uma alma fechada tem uma mente cheia de vaidade, de pensamentos e uma emoção repleta de problemas. O ser humano é emocionalmente frágil e, quando desconectado de Deus, fica suscetível a depressão, angústia e ansiedade. Se o rio da graça entrar em nossa alma, experimentaremos a transformação pela renovação da mente e nossa vontade e emoção ficarão cheias da realidade de Deus. Ao recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele passa a habitar em nosso espírito, que é como um quarto de hóspedes. Mas somos encorajados a convidar Cristo a habitar em todo o nosso coração, como nos diz Efésios 3, de 17 a 19. Nós já vimos isso, né? O coração ele é composto por 4 partes. Consciência, mais as 3 partes da alma, mente, vontade e emoção. Quando nós recebemos Cristo, Ele habita na nossa consciência. Mas há uma porta entre a consciência e a mente. Para Ele entrar em nossa alma, a porta da mente precisa ser aberta. Precisamos convidar Cristo para dentro de toda a nossa casa. Esse habitar, no versículo 17, refere-se a permitir que Cristo seja o dono da casa, podendo percorrer todos os cômodos de nosso ser e ficar à vontade para governar nossos pensamentos, nossa vontade e emoção. Todo esse processo ocorre quando o rio da graça flui para dentro de nós por meio da palavra. A palavra é o veículo que traz a graça de Deus, assim como a corrente sanguínea carrega e distribui os nutrientes a todas as células do corpo. Da mesma forma, recebemos a palavra por meio do rio da graça, que nos alimenta com o falar de Deus. Precisamos ser ávidos pela graça que nos alcança por meio da palavra. Do contrário, morreremos. Alegremo-nos ao receber a palavra, pois ela é o veículo que nos traz a graça celestial e põe fim à fome espiritual. Aleluia!
quero dar um exemplo para você. A fome espiritual é igual à nossa fome física, né? Às vezes você está com fome, não está ainda no horário do almoço ou do jantar. Então você vai lá na geladeira, pega uma fruta, né? Pega um pão, um pãozinho, alguma coisinha assim, para matar a sua fome, não é isso? Mas todos os dias nós tomamos café da manhã, almoçamos, à tarde toma mais um cafezinho, né? Com um pãozinho. Aí à noite a gente janta e antes de dormir ainda faz mais um lanchinho, né? Espiritualmente é a mesma coisa. Toda hora que você tiver fome, você pode comer, né? Comer da palavra do Senhor. E a imersão nos ajuda muito por isso. Se você leu já o alimento diário, você grifou os pontos que mais tocaram o seu coração, quando você tiver essa fome espiritual, você vai nas suas anotações e lê um trechinho. E aquele trechinho que você leu vai ser o seu pãozinho, né? Vai ser o seu lanchinho e aquela palavra que você desfrutou vai te alimentar. Então, a imersão nos ajuda muito, né? Senhor Jesus, Paulo nos recomenda apresentarmos o nosso corpo para Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, né? O que é apresentar? É você se colocar à disposição. Então, o nosso corpo, que é o corpo físico mesmo, o nosso corpo físico tem que ser apresentado ao Senhor para servi-lo. Este é o nosso culto racional, ou seja, a escolha inteligente que nós fazemos. E à medida que o nosso corpo busca o Senhor, né, através dos nossos olhos, nós podemos ler a palavra, nós também podemos ouvi-la com os nossos ouvidos, né? Através dos nossos pés, nós podemos ir até ao local de reuniões ou até aonde os irmãos estão reunidos e ali desfrutarmos do Senhor. Então, Paulo nos recomenda a apresentar o nosso corpo para Deus e não nos conformar com esse século. O que significa conformar com esse século? Você ter a forma desse século. As pessoas do mundo, elas estão buscando as coisas do mundo, mas nós não, nós estamos renovando a nossa mente. A renovação da nossa mente se dá pela palavra de Deus que entra nela. Pelo fato de termos a palavra dentro de nós, há transformação no nosso ser. A nossa mente pensa as coisas lá do alto, né? Não pensa na novela das 9, né? Mas pensa nas coisas lá do alto. A nossa emoção ama as coisas de Deus e não as coisas do mundo. E a nossa vontade é rápida para decidir pela vontade de Deus. E isso só ocorre porque a palavra está entrando em nós, né? Então, o Senhor que entrou no nosso espírito para habitar nele, agora pode habitar todas as áreas do nosso ser, né? Além da consciência, ele pode habitar na nossa mente, vontade e emoção. E assim nós podemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos nos manter conectados com Deus, porque a palavra nos diz para nós vivermos no Espírito. Então, vamos permitir que esse fluir da água da vida penetre em nossa alma para nos proporcionar transformação. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque nós podemos nos reconectar com Deus a qualquer momento e em qualquer lugar. Nós temos o teu Espírito, podemos invocar o teu nome e podemos também voltarmos à palavra, imergindo nela e deixando que ela governe todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Graças ao Senhor. Muito obrigada, Senhor. Continua dando para nós entendimento da sua palavra e abençoa a nossa leitura bíblica neste dia. Seja com todas as irmãs que estão ouvindo nossa programação, elas possam separar esse tempo para o Senhor e desfrutar das suas riquezas na
palavra. Amém, amadas irmãs? Hoje nós vamos ler 2 Reis, capítulo 3, do versículo 1 até o capítulo 4, versículo 17. O reinado de Jorão sobre Israel, capítulo 3, versículo 1. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que o seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, e não se afastou deles. Eliseu prediz a vitória sobre Moabe. Versículo 4. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o exército de Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? Josafá respondeu: irei. Sou como você é. O meu povo é como seu povo, e os meus cavalos são como seus cavalos. E Josafá perguntou: por que caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel disse: o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu a ver com você? Vá falar com os profetas de seu pai e os profetas da sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Deus é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor. Vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que água vinha descendo dos lados de Edom e a terra se encheu de água. A derrota de Moabe. Versículo 21. Quando todos os moabitas ouviram que os reis tinham vindo para lutar contra eles, convocaram todos que estavam aptos para a guerra, desde o mais novo até o mais velho, e tomaram posição nas fronteiras. Os moabitas se levantaram de madrugada, e quando o sol raiou sobre as águas, viram que as águas diante deles estavam vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, moabitas, é hora de pegar os despojos. Mas quando eles chegaram ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas, os quais fugiram deles.
Os israelitas entraram na terra e também aí mataram os moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou uma pedra em todos os campos de cultivo e os entulharam. Taparam todas as fontes de águas e cortaram todas as árvores frutíferas. Só Kir-Aresete ficou com suas muralhas, mas os que atiravam com fundas a cercaram e a atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, tomou consigo 700 homens armados com espada para abrir caminho e chegar até o rei de Edom, porém não puderam. Então pegou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre a muralha. Houve grande ira contra Israel, e por isso eles se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: O meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: O que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa? Ela respondeu: Esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Esses lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: Vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Eliseu e a sunamita. Certo dia, versículo 8. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: Vá chamar esta sunamita. Ele a chamou, e ela se pôs diante do profeta. Esse tinha dito a Geazi que dissesse a ela: A senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: Eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: O que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. Eliseu disse: Vá chamá-la. Ele a chamou, e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: Por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Vamos aos nossos comentários. Quero fazer uso de algumas notas da King James para melhor compreensão do texto, certo? Então, nós vimos no capítulo 3, Mesa, rei de Moabe, ele pagava impostos para o rei de Israel. Mas aconteceu que quando Acabe morreu, ele se rebelou contra o rei de Israel e não queria mais pagar impostos.
Então, Jorão, o filho de Acabe, rei de Israel, passou em revista a todo Israel e enviou a Josafá um pedido para que ele lutasse contra o rei de Moabe. E Josafá, rei de Judá, aceitou e fizeram também aliança com o rei de Edom, porque eles teriam que passar pelas terras de Edom para guerrear contra Moabe. Então, os 3 reis partiram para lutar contra Moabe, mas eles não tinham água nem para o gado e nem para o seu exército. Então, o rei de Israel temeu, achando, vamos morrer aqui. Estamos 3 reis unidos e o Senhor nos entregou nas mãos de Moabe. Vamos morrer todos aqui. Mas Josafá, rei de Judá, disse, não, vamos consultar um homem de Deus para que nós possamos saber o que fazer, qual é a vontade de Deus. E então, um dos servos do rei de Israel disse que tinha ali o profeta Eliseu. Então, Josafá manda chamar Eliseu e o consulta para saber se eles vão ser vitoriosos na batalha. Mas Eliseu, como homem de Deus, não vendo com bons olhos o rei de Israel, o qual não andava nos caminhos do Senhor, e também o rei Edom, ele atende ao pedido respeitando Josafá, rei de Judá. Então, ele diz que eles vão ser vitoriosos, né? E os instrui como que eles vão ganhar essa guerra. Eles seguem as instruções do homem de Deus, né? E são vitoriosos na batalha. Aqui nós vemos que Josafá, mais uma vez, ele recomenda, né, que se busque a orientação do Senhor, né? Então, surgiram 2 fatos surpreendentes aqui, né? O primeiro era que Eliseu, o homem de Deus, estava lá. De maneira providencial, Deus preparou isso, né? Deus respondeu unicamente por causa do piedoso Josafá. O menestrel de Eliseu criou um ambiente no qual ele podia escutar ao Senhor e não ser distraído. O resultado foi que Eliseu recebeu e comunicou a palavra de Deus, dando instruções quanto ao recebimento do livramento de Deus. Mais uma vez, obras miraculosas revelavam o caráter e o poder de Deus. Mas Israel continuou a rejeitar suas obras miraculosas, né? No capítulo 4, nós vemos uma mulher que hospedou Eliseu, né, e seu servo Geazi. Essa mulher era estéril e numa sociedade em que pagãos e adoradores do Senhor consideravam a esterilidade como uma das maldições dos deuses. E ao mesmo tempo, qualquer ato de poder podia ser uma vindicação de verdade de Deus. Quando esta mulher ajudou Eliseu e seu servo, essa ajuda especial que ela fez deu testemunho que ela era a favor de Deus. Eliseu, então, quis retribuir a gentileza deles e não sabia como. Então, conversando com o servo Geazi, ele fica sabendo que ela não tinha filhos. Então, ele promete que dali a 1 ano ela teria um filho. E isso aconteceu. Então, mais um milagre aqui do profeta Eliseu. Na sequência, nós vemos uma mulher viúva com 2 filhos e ela estava cheia de dívidas e a única maneira que ela tinha de pagar as dívidas era vendendo seus 2 filhos como escravos. E o credor já estava chegando para vir buscar os seus filhos. Então, ela não queria perder os seus filhos, vendendo como escravo. Então, ela foi até o servo Eliseu buscar ajuda, né? E contou toda a história. Meu marido morreu, né? Ele era um discípulo do profeta. E contou toda a história para Eliseu. E Eliseu a instrui. Então, ele pergunta para ela, o que você tem em casa? Ela fala, só tenho um jarro de azeite, não tenho mais nada.
Então isso mostra que ela realmente estava pobre, mas ela valorizou o azeite que ela tinha em casa, né? E o reservou. Então Eliseu fala para ela: vai e pegue vasilhas emprestadas na vizinhança, fecha a porta da sua casa e ali você vai encher essas vasilhas de azeite, né? E depois você sai para vendê-los, né? E aí você paga a sua dívida e ainda vai sobrar para que você possa viver do azeite. A mulher obedeceu e fez tudo exatamente como o profeta Eliseu havia ordenado. Amém? Ficamos por aqui. Amanhã tem mais. Eu aguardo vocês. Fiquem agora com a irmã Lene, que traz para a gente a continuação da leitura bíblica de hoje. Deus abençoe vocês, irmãs. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica diária. Hoje vamos ler Salmos, capítulo 140, Provérbios, capítulo 17, versículo 22, Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Começando com os Salmos. Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos que planejam o mal em seu coração e vivem provocando conflitos. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de víbora. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos homens violentos que se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor Deus, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não conceda, Senhor, aos ímpios os seus desejos, não permitas que sejam bem-sucedidos os seus maus propósitos. Se exaltam a cabeça os que me cercam, que a maldade dos seus lábios caiam sobre eles. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus com o apoio das suas autoridades para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. A cura de um paralítico em Listra. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado paralítico desde o seu nascimento e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado. Disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica:
os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Paulo é apedrejado. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe, a volta para Antioquia, na Síria. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, deixando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiam a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Bom dia, queridas ouvintes. Até amanhã com mais uma leitura bíblica diária. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Fé, amor e esperança. Recebam com carinho Taíka Saleb. Para construir uma casa, é necessário primeiramente estabelecer uma estrutura. Para isso, os engenheiros usam grandes brocas para perfurar o solo. A broca parece um parafuso gigante. Com sua força, ela abre profundos buracos, onde em seguida se coloca ferro e depois cimento. Feito isso, tudo está pronto para se lançar à base, e depois levantar as colunas, as paredes e colocar o telhado. É a estrutura que sustentará o peso e a pressão de toda a construção. O apóstolo Pedro diz que Deus também está edificando seus filhos casa espiritual. Há um texto que revela a estrutura da casa que ele está edificando. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da
esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Ó Senhor, muito obrigada. Obrigada porque estamos sendo edificados casa espiritual para Ti. Ó Senhor, trabalha a Tua vida em nós. Que o Senhor seja a nossa base para sermos edificados junto com todos os irmãos, como essa casa onde o Senhor tem o Teu descanso. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim.